Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós queremos saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que para nós é uma alegria poder sempre estar compartilhando dessa palavra, dessa vida que a palavra de Deus produz para a nossa vida. Ela é salvação. E o texto que nós queremos meditar hoje encontra-se no livro de Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz a Bíblia: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E o rei atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. O que me chama a atenção nessa palavra, meus amados, é sobre a vida do profeta Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi um jovem que foi chamado pelo seu antecessor, que foi o profeta Elias, que é conhecido como um dos maiores profetas da Bíblia. E Elias, como era de costume dos profetas, ter um moço em que eles treinavam para ser o seu sucessor. Elias chama Eliseu para caminhar com ele, para estar com ele no seu ministério. E Deus avisa a Elias que iria o transladar para o céu. Elias ia ser transladado sem que provasse a morte para os céus. E antes que Elias fosse, Elias disse: pede-me o que você quiser para que seja satisfeito. E a Bíblia diz que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito. Olha, meu irmão, se Elias já era cheio de poder, Eliseu pede a Elias a porção dobrada do Espírito que era sobre Elias. E a Bíblia diz que quando Elias foi elevado aos céus, que pegou a capa, Eliseu pegou a capa de Elias, a Bíblia diz que aquele homem, ele se encheu do Espírito Santo. E ali começa, meu irmão, o ministério de Eliseu aqui na terra, na nação de Israel. E muitas coisas nós vemos, a Bíblia vai fazer relato desde o capítulo de 2 Reis, no capítulo 2, até o capítulo 13, aonde ele vem a falecer. Eliseu foi aquele, meus amados, que curou Naamã daquela lepra. Eliseu foi aquele que fez um machado flutuar. O cara estava cortando lenha e o machado afundou na água. Eliseu orou e aquele machado flutuou. Então, grandes feitos aquele homem fez durante o seu ministério aqui na terra. Mas só que no capítulo 13, irmãos, diz a Bíblia que Eliseu já estava velho, que Eliseu já estava no final da sua vida, que Eliseu estava doente. O capítulo 14 ele diz: Eliseu estava doente da doença de que ele morreu. E ali, naquele estado de enfermidade terminal, meus queridos, a Bíblia diz que o rei de Israel foi visitá-lo. E quando o rei viu Eliseu naquela situação, achando que aquele homem, a debilidade do corpo daquele homem também seria a debilidade espiritual, diz a Bíblia que quando o rei vê Eliseu, começa a chorar. Olha só o que é que diz o capítulo 14. O rei desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, era uma atitude de reverência e autoridade ao ministério de Eliseu. Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Aquele rei encontrou verdadeiramente, irmãos, um profeta cujo físico estava debilitado, estava já, vamos dizer assim, próximo a descer a cova, estava próximo à morte. Mas para a surpresa daquele rei, irmãos, aquele homem estava debilitado do corpo, mas ele continuava cheio do Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que quando o rei chora, Eliseu diz: toma um arco. E ali aquele rei pega um arco, ele pega uma flecha, e ele diz: abre a janela. E abriu a janela e ele estendeu o arco. E a Bíblia diz que ele mandou atirar, e atirou.
E ele disse, aí vai ser o livramento. Israel estava sendo assolado pela Síria. E naquele momento, irmãos, às margens, próximo da morte, Deus usa aquele homem para profetizar por Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a Bíblia diz, Paulo vai dizer, se o nosso corpo se corrompe, contudo, o homem espiritual, ele se renova. Às vezes a gente acha que um problema, às vezes a gente acha até que uma enfermidade, irmãos, é motivo para nós nos enfraquecermos espiritualmente. Eu quero dizer para vocês que nós estamos diante aqui de um homem em estado terminal na sua saúde. E a Bíblia diz que o rei, quando viu o homem fisicamente debilitado, o rei começou a chorar. Mas para a surpresa daquele rei, aquele homem fisicamente debilitado se levanta e começa a profetizar. Porque o físico dele estava fraco, mas o espírito dele continuava forte no Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que nós podemos ser dessa forma. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida cheia do Espírito e que nós não precisamos estar abalado ou enfraquecido ou esvaziado espiritualmente de acordo com as circunstâncias que nós passamos. Que possamos aprender com o profeta Eliseu, que mesmo na debilidade física, o espírito dele, contudo, estava renovado no Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa encontrar um lugar nos nossos corações. E que nós possamos, meu Deus, buscar renovo no Senhor, para que o nosso corpo, mesmo a cada dia se debilitando, se corrompendo, contudo, o nosso espírito seja renovado em Ti. Em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço. Amém. Que essa palavra sirva de reflexão para a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E um bom dia na presença do Senhor.